isso, pessoal, vamos aqui para mais uma aula para o pessoal do primeiro ano. Então hoje vamos falar um pouco sobre estados de agregação da matéria, certo? Então vamos lá. Desde já eu peço que você aí, deixa teu like no vídeo, ativa o sininho e se inscreve aí, beleza? Vamos lá. Então primeiramente aqui eu trago uma notícia, que saiu. Chuvas de granizo atingem bairros de Petrópolis. Então, dá um pause aí no vídeo, dá uma lida nessa notícia e aí tenta pesquisar para responder essa pergunta aqui. Como ocorre a chuva? E por que, às vezes, a água se precipita, ou seja, a chuva ela ocorre sob forma líquida, outra sob forma de granizo e outra sob forma de neve. Tenta achar essa resposta aí e coloca aqui nos comentários, beleza? Vamos lá, então vamos seguindo aqui para o nosso conteúdo. Estados de agregação. Lá no ensino fundamental você deve ter estudado estados de agregação da matéria, beleza? E você viu que existem 3 estados. Temos o sólido, o líquido e o vapor, né? A matéria ela sempre vai estar em um desses 3 estados aí. Não existe outros. Na verdade existem outros estados, mas para nosso ensino médio aqui, o que vale são esses 3, beleza? Sólido, líquido e vapor. Então nós sabemos, vocês já devem saber, que um estado ele pode passar para o outro. Então, o sólido pode passar para o líquido pode passar para o vapor e assim vice-versa, certo? E cada passagem dessa, de um estado para o outro, tem um nome, certo? É isso que nós vamos ver agora. Então, quando um sólido ele passa para o estado vapor, para o estado líquido, desculpe, nós temos o que chamamos de fusão. Então, por exemplo, o gelo, que é água sólida, quando o gelo derrete, passa para o estado líquido, água líquida, ocorreu ali a fusão do gelo, beleza? Então, guarda isso aí. Passando do sólido para o líquido é uma fusão. Quando o líquido passa para o gasoso, nós vamos ter, ou vapor, nós vamos ter uma vaporização, certo? Então, quando o líquido ele passa para o estado vapor, vamos ter uma vaporização. É importante aqui salientar uma coisa, certo? Existem 3 tipos de vaporização, beleza? Nós temos a vaporização, que é a evaporação. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Evaporação. Tá, evapa, aqui 3 pontinhos. Evaporação. Nós vamos ter a ebulição. E nós vamos ter aqui a calefação. Beleza? Então, recapitulando, quando um líquido passa para um estado vapor, é uma vaporização, beleza? Você pode falar que é uma vaporização. Porém, existem 3 tipos de vaporização. É a evaporação, ebulição e calefação. Todos esses 3 tipos aqui, são uma vaporização, beleza? São 3 tipos diferentes de vaporização. O que é a evaporação? Evaporação é quando o líquido passa para o vapor em uma temperatura ambiente, digamos assim. Vamos pensar aqui que você lavou uma roupa e colocou no varal. Aquela roupa está molhada, tem água nela, certo? Quando você coloca ela no varal, com algum tempo a água fica seca, Ou seja, a roupa fica seca. Significa o quê? Que a água que estava naquela roupa, ela evaporou, ela passou para o estado de vapor em uma temperatura que é a temperatura ambiente, certo? A temperatura normal, beleza? E a ebulição, o que é ebulição? Ebulição é quando um líquido passa para o estado de vapor na temperatura de ebulição, que é o que nós vamos ver no próximo slide, certo? É uma temperatura específica. Cada líquido tem uma temperatura de ebulição, que é a temperatura onde ela vai começar a passar para o estado de vapor. Então, se passar para o estado de vapor na temperatura de ebulição, é uma ebulição. E a calefação é quando o líquido passa para o estado de vapor de uma forma muito abrupta, muito rápida. Por exemplo, quando você tem uma taxa quente, vamos supor que você fritou um ovo lá. Aquela taxa ela fica super quente depois que você usa, certo? Quando você joga a água em cima, você vê que a água ela passa para o estado gasoso abruptamente, ou seja, de forma rápida. Aquilo ali é uma calefação, beleza? Então, evaporação, ebulição e calefação são formas de vaporização. Todas as 3 são
vaporização, porque o líquido passa para o vapor. Beleza? Então, se não entendeu, volta aí o vídeo um pouquinho, assiste novamente, escuta, que você vai entender. É bem simples, beleza? Então, da mesma forma que a gente foi aqui indo para frente, a gente pode também voltar aqui, ó. Por exemplo, o vapor ou o gás, ele pode passar para o estado líquido. É o que nós chamamos de condensação, certo? Quando o vapor, o gás, passa para o estado líquido. E o líquido pode passar para o estado sólido. É o que nós chamamos de solidificação, beleza? Então veja que os processos eles podem ocorrer diretamente ou inversamente, ó. Ocorrem os mesmos processos. E podemos ter ainda o sólido passando direto para o estado vapor, que é o que nós chamamos de sublimação. Um exemplo de sublimação é a naftalina, né? Que acho que as mães de vocês, as avós, elas devem colocar aquelas bolinhas brancas no guarda-roupa, certo? Que é para evitar barata, evitar mofo, eu acho, não sei. E se você observar, com o tempo, aquelas bolinhas brancas que são sólidas, né? Você vê lá que é um sólido, ela some. Porque ela sumiu, porque ela sublimou, ou seja, passou totalmente para o estado vapor. Aos poucos ela vai diminuindo, porque ela vai passando aos poucos para o estado vapor. Até que uma hora ela some, certo? Da mesma forma tem o processo inverso, que é a ressublimação ou sublimação inversa, sublimação reversa, que é quando é o contrário, é o vapor que passa para o estado sólido. Beleza? Então é isso. Então vamos continuar aqui. Pontos de fusão e pontos de ebulição. Vamos entender o que é o ponto de fusão e ponto de ebulição. Pessoal, ponto de fusão é quando você escuta ponto de fusão, ponto de ebulição, é uma temperatura, certo? Vamos apenas entender o que são essas temperaturas chamadas de ponto de fusão e ponto de ebulição. Vamos imaginar que nós temos aqui um cubo de gelo em uma temperatura, a temperatura daqui está menor do que 0 graus Celsius, beleza? Em temperaturas menores que 0 graus Celsius, a água ela é sólida, então nós vamos ter o gelo. Vamos começar a aquecer esse gelo aqui, vamos aquecer o gelo, beleza? Então a temperatura vai começar a subir. Vamos supor que aqui está menos 5 graus Celsius, aí vai começar menos 4, menos 3, vai começar a subir, certo? Quando chegar em 0 graus Celsius, vai ocorrer a fusão, beleza? Ou seja, em 0 graus Celsius o gelo vai começar a passar para o estado líquido, ok? Por quê? Porque 0 graus Celsius é a temperatura de fusão da água. Então é em 0 graus Celsius que o gelo ele começa a derreter e ele vai ficar em 0 graus Celsius até que todo o gelo derreta, beleza? Enquanto isso o gelo não sai de 0 graus Celsius, beleza? Porque aqui é a temperatura de fusão dele. Então quando todo o gelo derreter, a temperatura ela vai estar maior do que 0 graus Celsius, porque agora nós temos a água líquida, beleza? Então a água líquida ela vai ficar aí entre 0, vai ficar maior que 0 graus Celsius e menor que 100 graus Celsius. Nós continuamos aquecendo aqui, então temos aqui 1 grau Celsius, 2, 3, 4, vai subindo, nós estamos aquecendo. Quando chegar em 100 graus Celsius, a água começa a passar para o estado gasoso, beleza? Em uma vaporização, mas essa vaporização aqui, é um daqueles tipos que nós falamos anteriormente, que nesse caso aqui é a ebulição, certo? Ebulição. Essa vaporização aqui é a ebulição, certo? Por que ebulição? Porque essa 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água. Então, quando chegar em 100 graus Celsius, a água vai começar a entrar em ebulição. Quando você coloca uma água para ferver, que ela começa a borbulhar rapidamente, é porque chegou na temperatura de ebulição e a água está começando a passar totalmente para o estado de vapor. Se você deixar ali, ela vai passar totalmente para o estado de vapor e a água vai, entre aspas, sumir ali. Por quê? Porque ela não está mais no líquido. Ela está toda como vapor. Ela escapou para a atmosfera totalmente. Beleza? Então, 0 graus Celsius é a temperatura de fusão da água, ou seja, é onde o gelo passa para o líquido. E 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição da água, ou seja, é onde a água vai passar para o estado de vapor. Beleza? Da mesma forma, nós podemos retornar isso aí. Se nós resfriarmos esse ar aqui, esse gás, esse vapor de água, ele vai estar maior do que 100 graus Celsius. Por quê? Porque em 100 graus Celsius é a temperatura de ebulição, nós já vimos, então a água passou para o estado de vapor.
Quando ela passa para o estado de vapor, a temperatura dela vai ficar maior do que 100 graus Celsius, certo? Então, nós podemos resfriar aqui, ó, começar a resfriar esse vapor de água aqui. Então, vai ocorrer o quê? Quando chegar em 100... Então, é a mesma coisa. Você viu que quando chegou em 100 graus Celsius, ele passou para o estado do gás? Da mesma coisa, do mesmo jeito, se a temperatura do gás estiver maior do que 100 graus Celsius e você resfriar, vamos supor que está 105 graus Celsius, aí você vai resfriar, vai ficar 104, 103, 102, 101. Quando chegar em 100, do mesmo modo, o processo inverso ocorre. O vapor vai passar para o estado líquido, certo? E aí você vai ter aqui água, mais uma vez, entre uma temperatura entre 0 graus Celsius e 100, maior do que 0 e menor do que 100. Então você continua resfriando essa água aqui, ela vai resfriando. 99, 98, 97. Quando chegar em 0 graus Celsius, do mesmo modo como aqui, quando nós aquecemos, ele fundiu, quando nós resfriamos, ele vai solidificar, certo? Ó, vai passar para o estado sólido, beleza? Então vejam que o processo é o mesmo, do mesmo jeito que ele vai, ele volta também, certo? O que diferencia se você está aquecendo ou resfriando, beleza? Então, a temperatura, então nós resumimos aqui que a temperatura do ponto de fusão, certo? Que caracteriza a passagem do estado sólido para o líquido, aqui ó, temperatura para a água, certo? Cada substância vai ter temperaturas de fusão e ebulição diferentes. Para a água, a temperatura de fusão é 0 graus Celsius. Então, é a temperatura que caracteriza a passagem do sólido para o líquido, ó, beleza? É a mesma que a do ponto de solidificação, ó. É a mesma, 0 graus Celsius e 0 graus Celsius, certo? Que é o processo inverso de líquido para sólido aqui, ó. Então, a temperatura do ponto de fusão da água, 0 graus Celsius. Temperatura do ponto de solidificação, 0 graus Celsius. E para a ebulição, a temperatura do ponto de ebulição, que caracteriza a passagem aqui, ó, do líquido para o vapor, que no caso da água é 100 graus Celsius, é a mesma que a do ponto de condensação, que também é 100 graus Celsius, que é o processo inverso do vapor para a água líquida, beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Então, alguns pontos de fusão. Essas temperaturas, pessoal, ponto de fusão e ponto de ebulição, elas são específicas para cada tipo de material, como eu falei. E depende apenas da pressão atmosférica. Então, em condições normais de temperatura e pressão, nós vamos ter esses valores aqui. Para a água, nós já vimos, ó, o ponto de fusão é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Ou seja, a água ela funde, ela passa do sólido para o líquido em 0 graus Celsius, se você estiver aquecendo. E ela também passa do líquido para o sólido em 0 graus Celsius, se você estiver resfriando. E a ebulição aqui, ela passa do líquido para o vapor em 100 graus Celsius, se você estiver aquecendo. E passa do vapor para o líquido em 100 graus Celsius, se você estiver resfriando. Então nós temos aqui para outras substâncias, ó, benzeno, ponto de fusão é 5,5 graus Celsius e ponto de ebulição 80,1 graus Celsius. Álcool etílico, ponto de fusão é menos 114 graus Celsius e ponto de ebulição 78,4 graus Celsius. Temos aqui então para várias substâncias. Note que para o ferro são valores bem altos, certo? Por quê? Porque o ferro para você fundir o ferro, ou seja, para você fazer o ferro passar para o estado líquido, precisa de temperatura bem alta, né? Da mesma forma, para você fazer ele passar para o estado gasoso, né? É praticamente impossível, digamos assim, em condições normais. 3.000 graus Celsius são necessários. Beleza? Então, um macete para você fixar isso aí, ó. Faz uma setinha aqui, como eu fiz aqui, ó, uma setinha. Divide essa seta em 3, ó. Dividiu aqui, ó. Então, primeiro aqui você vai ter o sólido, depois líquido, depois vapor. Aí vamos supor que eu te pergunto em quais temperaturas, vamos supor aqui o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele está no estado líquido, não, no estado sólido, né? Em quais temperaturas ele está no estado líquido e em quais temperaturas ele está no estado vapor. Como é que você vai responder isso aqui? Ó? Você vai fazer essa setinha, esse esquema aqui, ó, isso vale para qualquer substância, certo? Você vai pegar o ponto de fusão do cloreto de sódio aqui, ó, ponto de fusão do cloreto de sódio é 800,4 graus Celsius, então você vai colocar aqui 800, vou colocar só 800 aqui, 800 graus Celsius, certo? Lembra que aqui é graus Celsius, ó. E o ponto de ebulição do cloreto de sódio aqui, ó, 1413,
certo? 1413, certo? Então aqui matou a charada, ó. Abaixo de 800 graus Celsius, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, ele é sólido. Por isso que o nosso sal de cozinha, ele é sólido, certo? Você vê lá ele como um pó, mas aquilo ali é sólido, certo? Por quê? Porque nós estamos aqui em uma temperatura ambiente que é cerca de 25, 30 graus Celsius, não sei, por aí. Ok? Então nessa temperatura, ó, tá aqui, ó, ela vai estar abaixo de 800 graus Celsius, é ou não é? Então ele é sólido. Se a gente aquecesse o sal de cozinha, o cloreto de sódio, quando ele passasse de 800 graus Celsius, nós teríamos ele líquido, certo? E se continuarmos a aquecer, quando passasse de 1413 graus Celsius, nós teríamos ele no estado vapor. Simples assim. Você pode fazer esse exercício para todas essas substâncias aqui, ó. Beleza? E ver em quais temperaturas ele vai estar sólido, em quais temperaturas vai estar líquido e em quais temperaturas vai estar vapor. Então aqui apenas para finalizar aqui, eu falei no começo sobre a chuva, né? Eu passei aquele exercício para você responder aqui nos comentários. Então, vamos ver aqui um pouco do ciclo da água. Nós sabemos que a água ela tem um ciclo no nosso ambiente, né? Então, isso está relacionado também com o assunto que nós estamos estudando aqui, né? Vamos apenas ver aqui, ó. Nessa imagem aqui nós temos vários pontos aqui, 1, 2 até o 7, né? E eu vou mostrar para vocês aqui o volume de água em circulação na Terra, certo? E nesses processos aqui, na maioria deles, nós vamos ter aqui, ó, processos de mudanças de estado de agregação da água, nesse caso, beleza? Então temos aqui no processo 1, ó. Esse processo 1 aqui, ó, é a precipitação que ocorre nos continentes. Então a chuva que ocorre nos continentes é o processo 1. Você sabe como ocorre a chuva? No começo eu coloquei um exercício para vocês. Eu espero que vocês respondam aqui nos comentários. Beleza? Então, precipitação da chuva nos continentes, ela é responsável por cerca de 119 mil quilômetros cúbicos de água ao ano. Isso é muita água, certo? Lembre que quilômetros cúbicos é a unidade de volume, certo? Isso aqui é cerca de 1 bilhão de litros, se não me engano, por aí, beleza? Cada quilômetro cúbico. No 2 aqui, ó, isso aqui, ó, é a evaporação. Então olha aqui a evaporação que nós vimos, ó, que ocorre nos continentes, beleza? Aí tem cerca de 74.200 quilômetros cúbicos ao ano. Então nós temos aqui a água nos continentes e elas evaporam, porque evaporação é uma vaporização. Mas por que nós chamamos de evaporação? Eu expliquei aqui no vídeo, certo? Lembra lá que a evaporação é aquela que ocorre quando o líquido, no caso aqui a água, passa para o estado vapor, ou seja, ele vaporiza, né? Mas na temperatura ambiente. A temperatura aqui é a temperatura ambiente, certo? Beleza, pessoal? Dúvidas, coloca aqui no comentário. No 3 aqui, ó, é a reposição subterrânea por infiltração. Então a água que está aqui na superfície, ela infiltra, vai infiltrar, é responsável por cerca de 13 mil quilômetros cúbicos de água ao ano. No 4 aqui, ó, é a reposição em rios e lagos por escoamento. Então a água que choveu aqui, a água ficou aqui, ela escoa, né, para os rios e lagos, beleza? Isso é responsável por 43 mil quilômetros cúbicos ao ano de água. No 5 aqui, ó, mais uma precipitação, dessa vez que ocorre nos oceanos, certo? A precipitação nos oceanos aqui, beleza? É responsável por 458 mil quilômetros cúbicos de água ao ano no nosso planeta Terra. 6 aqui, ó, evaporação. Temos aqui mais uma evaporação ocorrendo aqui, dessa vez nos oceanos. Então, na temperatura ambiente, a água dos oceanos, a parte dela, né, evapora, beleza? Passa para o estado de vapor. E por último, nós temos aqui, ó, o vapor de água distribuído na atmosfera, né? Essa água que evapora, ela fica na atmosfera, como vapor de água. Isso é responsável por 13 mil quilômetros cúbicos ao ano, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal. E até a próxima. Bons estudos. Valeu!